Olá, tudo bom com vocês? Sou o professor Pablo Santana. Estou aqui hoje para darmos início ao nosso curso de filosofia e o tema de hoje é a introdução à experiência filosófica. Gosto sempre de pensar que a filosofia é algo útil para todos nós, né? Por isso que sou apaixonado por essa experiência e sempre carrego em mim a vontade de partilhar cada vez mais. Por isso me tornei professor e hoje estamos aqui para termos esse início de conversa. Então, espero que a gente se torne amigo no decorrer do nosso tempo, do nosso curso, mesmo vocês aí do outro lado da telinha e eu aqui conversando com vocês. E essa aula faz parte de todo o pacote que o nosso canal está começando a oferecer, né? Além do quadro dos minicursos, os quadros da filosofia no dia a dia, os quadros de dicas, né? E as lives, algumas vezes, uma vez na semana, e sempre que possível, uma postagem nova de um vídeo de algo super interessante. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, para início de conversa, o que a gente pode pensar na primeira questão, o que é a filosofia? A filosofia é a junção da palavra filos mais a palavra sofia, que quer dizer amigo da sabedoria. A filosofia é amiga da sabedoria, então o filósofo necessariamente se torna amigo do saber. Nós fizemos essa busca, né, pelo conhecimento, nós aceitamos o processo de indagar, de investigar, de desvendar todos os mistérios que nos rodeiam, tanto de nossa vida, de nosso mundo, como tudo que está no universo. Assim nasce o filósofo, assim nasce a filosofia. E então a filosofia nasce, né, do universo grego antigo, os primórdios das civilizações gregas. A filosofia é uma maneira de pensar dentro da ideia grega. Então, como os gregos definiam a filosofia, é uma forma de conhecimento capaz de explicar as diversas mudanças e maravilhas que ocorriam na natureza. Ou seja, dentro da experiência do mundo grego, por muito tempo eles acreditavam que toda a natureza, todo o universo, todo o cosmos era construído por divindades, né? Construído por seres não corpóreos, deuses, como eles assim chamavam, que davam início a todas as coisas. Deus do raio, Deus do trovão, Deus da colheita, Deus do vento. Que isso também será a continuidade. Em outra aula nós tiraremos só para falar sobre a experiência mítica e a relação também com as crenças dentro do universo grego. Então, nesse processo que nós estamos iniciando de introdução à filosofia, tá certo? Então, nós temos essa experiência da natureza. A filosofia chegou timidamente, tentando mostrar à humanidade que o mundo não era perigoso e cheio de monstros, como a mitologia pregava, e aos poucos foi conquistando seu espaço, avançado cada vez mais na natureza. Mas você deve estar se perguntando, para que filosofar? Filosofar é uma experiência que nós assumimos em indagar e criticar. Não apenas uma crítica sem ser construtiva, mas é um criticar de experimentar, né? Gostamos de pensar que a filosofia é a nossa capacidade de maravilhar-se, de se espantar com as belezas que a natureza tem. Por exemplo, nós estamos sentados aqui, de repente pode começar a chover, nós temos um trovão, né? Uma luz brilhante no céu e depois um som, um relâmpago, um trovão, como dizem. E a gente fica maravilhado para pensar como esse fenômeno acontece, esse fenômeno que está em nossa volta. Então, isso é uma experiência filosófica. Você está se maravilhando, você está indagando. E você dá um olhar crítico a todas as outras coisas. Muitas coisas que você pode achar que não tem muita serventia e talvez, de acordo com o seu olhar, de acordo com a sua visão, ela possa nos trazer algo, pode nos dizer algo. Então, nós saímos do banal para o maravilhamento. Então, isso que é a experiência
concreta do filosofar. Certo, galerinha? Então, como a filosofia nasceu, a filosofia possui esse conteúdo do nascer, a experiência do cosmos, a condição da cosmologia, um mundo ordenado e organizado pela lógica, e o pensamento racional. Então, ou seja, nós inferimos diante daquilo que acontece no cosmos. Né? Então, é essa experiência da cosmologia unindo a nós o pensamento racional. O fato de investigar sobre todos os aspectos como tudo isso acontece. Assim, a filosofia nasce como esse conhecimento racional que ordena o mundo e a natureza. A filosofia nasce nesse fortalecimento dos fatos históricos que acontece e contribui para esclarecer diversas formas ocorridas, né, pessoal? Então, e ela provoca a ruptura entre duas formas de pensamento, que como eu apresentei antes, a mitologia e a filosofia. Quebra as crenças, quebra o que nós consideramos senso comum, aquilo que é passado de gerações, mas não é um quebrar eliminando a cultura, eliminando a alegria que é de herdar conhecimento de nossos pais, de nossos avós, mas é simplesmente investigar por que essa experiência acontece, darmos realmente razão crítica, racional, por que isso acontece. Então, por exemplo, de acordo com vários fenômenos, né? Às vezes a gente tem essas brincadeiras, né? A gente vai sair, é o pai ou a mãe, diz assim, olha, leva o guarda-chuva, vai chover. E muitas vezes nós, como jovens, dizemos, não, não vai chover, de repente vem a chuva. Aí a gente chega, não, como é que ele sabia? Os deuses falaram, não. É porque eles observaram durante muito tempo aquela formação de nuvens e já conseguem deduzir racionalmente que vai acontecer a chuva, né? Por a experiência. Isso também nós vamos discutir muitas vezes aqui sobre a relação entre os sentidos, entre relação à razão e como a filosofia correlaciona todas essas coisas. Então, hoje é mais esse ar de nos aproximarmos do que é essa experiência filosófica, do que é essa transformação. Então, é resultante dessa transformação da sociedade grega, da época, dessa secularização, e torna-se importante para a atividade comercial, porque ela acaba sendo influenciada também nas descobertas, nas grandes civilizações. Isso? Desculpa aí. Então, temos fatos históricos que marcaram o nascimento da filosofia. Temos as viagens marítimas, as invenções dos calendários, as invenções dos modelos, a descoberta das ciências, descobertas científicas, o surgimento das metrópoles, a vida urbana, o melhoramento da forma de comunicação através da escrita alfabética, a invenção da política, e isso também tudo nós vamos acontecer. E entender como a filosofia se interlaça diante de todas as questões, diante de todos os problemas que nós aparentemente achamos. Mas o que eu quero chamar a atenção de nós, galerinha, hoje, é que o pensamento filosófico ele se caracteriza por condições atípicas, né? Ele tem a tendência a generalizar, isso é, mostra-se que uma explicação tem validade para muitas coisas diferentes, porque sob várias percepções e órgãos do sentido, o pensamento descobre semelhanças, porque é aquilo que também a filosofia mais gosta de entender, o provocar a experiência do livre pensar, dar luz ao seu pensamento, dar força e razão a esse pensamento. Então, nós vamos, de uma certa forma, desvendar isso. Recusa as explicações pré-estabelecidas. Então, o filósofo e a filosofia se compromete a nunca aceitar respostas prontas, propriamente dita. Então, aquela história, e os deuses são esses e são aqueles, não. Nós vamos investigar esses fenômenos cosmológicos, nós vamos investigar esses fenômenos naturais e darmos realmente razão, se realmente há essa experiência ou não. Tendências à racionalidade, isto é, a razão, somente a razão, os seus princípios e regras e critérios e explicações de algumas coisas. Tá certo, pessoal? Só lembrando que o vídeo vai estar disponível
Depois você pode colocar os seus comentários, suas perguntas, que assim que possível a gente vai dando respostas, né? A algumas indagações que possam vir a acontecer, né? Então, nós temos essa tendência à racionalidade, só retornando, e a tendência a oferecer respostas, mas a filosofia não tem todas as respostas. Ela se compromete em investigar e se compromete em buscar a resposta, em busca desta verdade, para sabermos sobre o porquê de todas as coisas. Então, a existência de um pensamento apresenta suas regras de funcionamento, isto é, o filósofo é aquele que justifica suas ideias, provando que segue regras universais do pensamento. Para os gregos, é uma lei universal do pensamento, que a contradição indica erro ou falsidade. Uma contradição acontece quando afirmo e nego algo sobre as mesmas coisas. Assim, quando na contradição aparecer uma exposição filosófica, ela deve ser considerada falsa. Então, professor Pablo, o que é que isso significa? Que a experiência filosófica existe uma atitude em relação ao pensar. Existe uma atitude em relação às suas regras e funcionamentos. Né? O filósofo é aquele que justifica suas ideias, ele prova, ele provoca regras, ele tenta correlacionar com os eventos universais. Ou seja, a partir do momento que entramos nessa experiência do filosofar, nós não nos conformamos com simples respostas do tido senso comum. Nós pautamos as respostas de acordo com a investigação, de acordo com os fatos e de acordo com o indagar de muitas vezes de um mesmo evento, até que nós possamos encontrar os motivos pela qual ele acontece. Certo, pessoal? Então, nós vamos tentar não se alongar muito na nossa primeira aula, no nosso primeiro. Então, até mais, pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, ser humaninhos. Fiquem na paz e a gente se vê já já. E curtam e sigam o nosso canal. Falou, pessoal? Então, tchau, tchau. Abração.